Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, meus amigos, tudo certo? Hoje é dia... Calma aí que eu vou ver aqui. Hoje é dia 16 de julho de 2025. Me atrasei pra gravar esse lixo aqui de novo. De novo não, né? Mas antes de começar, alguns avisos para vocês otários que estão escutando esse lixo. Se você quer entrar em contato comigo, se você por algum motivo é louco e quer falar comigo, me mande uma história, me mande alguma pergunta, para que eu tenha conteúdo para esse podcast de merda, tá? Porque o conteúdo é uma coisa que eu não tenho. Você pode mandar via e-mail. O e-mail está na descrição do episódio. semnexopodcast@gmail.com. Ok, inseto? Além disso, se você não quer ouvir pelo YouTube, você pode ouvir pelo Spotify ou pelo RSS Feed. Só você pesquisar no Spotify o nome do podcast que você acha e o RSS Feed é o primeiro comentário fixado aí, ok? Olha só, cara. Esse podcast tá começando a ganhar relevância. Obviamente não, né? Obviamente é uma zoeira. Mas, cara, tem algumas views. Tem algumas views mais que o normal. Então, os últimos episódios aí teve 90 views, 60 views. Isso está me deixando um pouco ansioso. E eu já vou explicar o porquê. Eu postei um episódio retrasado, eu acho. Foi sobre como aprender uma língua, né? Eu falei um monte de merda que depois de 2 semanas, 3 semanas eu já discordo de tudo que eu falei. Mas eu tentei ajudar as pessoas. Não foi nenhum episódio de zoeira. Foi só um episódio que eu tentei dar uma clareada nas pessoas. Assim, talvez daqui a um bom tempo, quando eu aprender mais sobre esse assunto, eu faça outro episódio, né? Sobre isso. Mas é isso, enfim. E deu muitas views. O episódio anterior a esse tinha dado quase 100 views. E aí o último que eu postei deu 60 views. E por que eu estou ansioso? Essa é a pergunta. Pelo seguinte sentido, cara. Eu sempre fiz esse podcast aqui com muita displicência. Sem muita... Sabe? Sem muita perspectiva. Eu sempre quis que as pessoas ouvissem. Sempre quis ter uma base de entre aspas, muitas aspas, tá? Fãs que escutassem isso aqui, ou ter uma galerinha que escutasse aqui e mandasse alguns e-mails pra mim, a gente trocasse uma ideia e era isso que eu queria, sabe? Só que o que tá me deixando ansioso? A questão é a seguinte, cara, eu falo muita merda aqui, muita. Eu acho que é o que eu mais falo aqui. E o problema de falar muita merda é que a sociedade que a gente vive hoje, as pessoas não têm noção das coisas mais, de nada. E elas confundem muito o que você é com o que você fala. E as pessoas têm muita dificuldade de discernir. Como é que fala essa palavra, cara? Discernir, é? Sei lá, tô ficando louco já. Tem dificuldade de diferenciar o que é humor e o que é conteúdo sério, tá? Eu obviamente não vou passar pra vocês aqui, mas eu tenho uma página no Instagram que é uma página profissional pra mim, onde eu falo sobre a minha área, que é o futebol, falo sobre parte tática, essas paradas. Lá eu estou falando sério, lá eu vou dar minha opinião de uma maneira séria. Aqui eu uso recursos de humor como recursos básicos de humor, como exagero cômico, principalmente, como falar coisas absurdas, que são consideradas, para a maioria das pessoas, absurdas, apenas como recurso de humor. E nunca, em nenhum momento, é sério isso, sabe? A maioria das coisas que eu falo aqui, eu não acredito. Só que o problema é, a sociedade em que vivemos, e principalmente os brasileiros, que são pessoas com QI baixíssimo, eles não têm a capacidade de diferenciar o que é sério e o que não é. E qual o problema disso? O problema disso é que se começar, daqui a pouco, as pessoas me conhecerem, e se chegar em algum momento
onde essas minhas duas vidas se juntarem, a vida que eu levo a sério. Não é que eu não levo a sério esse podcast, mas tipo, vocês entenderam? A vida que eu falo sério, a vida que eu... Meu trabalho, né? Minha carreira. Com isso aqui, com esse podcast, cara, esse podcast será apagado no instante seguinte que eu perceber isso. No instante seguinte, eu não faço questão alguma de manter isso aqui. Talvez eu mantenha, só que eu vou postar e deixar tudo privado. Tá? Porque é o que eu tô falando. Aí vamos supor, cara, eu começo a ganhar fama ou como técnico, beleza? Começo a treinar alguns times aí de Série B, times de Série C, que já é um nível bem alto no futebol. E aí imagina que, eu tô treinando, sei lá, o Vitória da Bahia. Um time pequeno, mas é um time com bastante torcida e tudo mais. E aí um torcedor do Vitória da Bahia tá passando no YouTube e vê o podcast e vê que é eu. E aí eu tô falando que, sei lá, que o governo tem que acabar. Ou sei lá, sei lá, alguma coisa muito absurda. Aí qual que é o problema? Ele vai pegar isso, ele já vai não gostar de mim, né? Porque o futebol brasileiro é um lixo. Se você não fizer uma seleção de um dia pro outro, você é um merda. Ele vai pegar isso e vai soltar na mídia. E aí eu tô fudido, tá? Esse é o problema do Brasil. Então, eu vou aproveitar enquanto eu posso postar isso aqui. Aproveitar bastante enquanto eu posso. Porque é o seguinte, cara. Uma hora ou outra, isso aqui terá que ser arquivado tudo. E aí vai ficar só memórias para mim de como eu era quando eu tinha 18 anos. Depois como eu era quando eu tinha 20, quando eu tinha 22. Acho que dá pra fazer mais um aninho, 2. Talvez até mais. Depende de como é que eu vou progredir na carreira. Mas, cara, sinceramente, eu queria que o YouTube mandasse pras pessoas certas só. As pessoas que vão gostar disso aqui, ouvir e, tipo, criar uma comunidade. Mas, cara, no máximo 30 pessoas. 100 pessoas estourando, assim. Porque passando disso já começa a sair da bolha, às vezes. A correr risco de sair da bolha. Mas o ideal seria umas 15 pessoas ouvindo isso aqui. Todo episódio tivesse 15 views, mas 15 views que as pessoas realmente gostassem e ouvissem. E aí trocasse ideia, a gente, fizesse uns papos massa e tal. Cara, e aí, tipo, depois que eu conseguisse isso, proibido de entregar pra outras pessoas que não sejam essas pessoas. Aí, mano, pra mim tava ótimo, perfeito. Acho que o ideal é eu criar alguma base de pessoas que gostam dessa loucura aqui. E depois, mano, de algum jeito, sei lá, criar um grupo no WhatsApp e mandar só o arquivo pra pessoa ouvir, tá ligado? E aí ninguém vai ouvir essa merda além das pessoas que gostam. Acho que assim seria a melhor maneira possível de resolver o problema. Mas, dito isso, cara, no último episódio eu fiz só um desabafo, né? Rápido. E foi bom ter desabafado. As agonias da vida adulta são horrorosas. Eu gostava quando os meus problemas era, sei lá, meu pai mandava eu sair de casa pra não ficar jogando CS o dia inteiro, sabe? Eu gostava quando esse era meu problema. Quando eu ficava puto porque eu tinha que sair de casa, porque senão eu ficava jogando videogame a tarde inteira. E hoje, cara, eu tenho que lidar com tanta coisa, cara. Como é que pode, velho? Como é que pode? Sabe? Olha, cara, tem certas coisas que me irritam, cara. É mais uma coisa também. Eu odeio gente burra. Odeio gente burra, mas muito. Eu gosto uma das coisas que é, né, como eu falei mais cedo, né? Uma das coisas na comédia que você pode fazer pra tornar algo engraçado é o exagero cômico. Quando você pega algo e exagera. Por exemplo, a pessoa faz uma pessoa ali fala uma asneira. E aí, em vez de eu falar, que bobagem que ela falou, eu vou falar, esse é o cara mais burro do mundo. Que imbecil. Entendeu? Obviamente não é o cara mais burro do mundo, mas ele só falou uma asneira. E aí, eu odeio gente burra, num nível abismal de burrice. Que aí você chega pra pessoa e fala assim, nossa, eu me irritei com isso pra caralho. Aí a pessoa fala, nossa, você se irritou só com isso, olha como você... sabe, passa um ar assim de superioridade. Vou dar um exemplo. Eu tô fazendo um curso da minha área de futebol lá e tal, fazendo um curso. E aí, tem um aluno lá insuportável. Vocês já devem ter passado por isso na escola. Sabe quando o professor vai e fala assim... A mais B é igual a C. Aí o aluno levanta a mão e fala...
professor, mas se você juntar B com A, também dá C, né? Sabe? Entendeu? Tipo, gente, ele fala literalmente a mesma coisa que o professor fala com outras palavras. E aí ele se parece um inteligentão. Isso me irrita um pouco, né? Só que não, obviamente não muda meu dia. E aí eu cheguei pra uma pessoa próxima e falei, porra, isso me irrita pra caralho. Eu quero matar essa pessoa. E aí a pessoa falou, nossa, mas você se irrita só com isso? Entendeu, cara? Aí essa reação dela me irritou mais que o próprio cara na aula. Porra, merda! Que merda! Por que as pessoas são tão insuportáveis? Por quê? Como é que... Cara, olha só. Olha só, cara. Eu odeio ter que viver em sociedade. Ai, que ódio. Aí, beleza. Isso já me irritou, já. Mas e aí, cara... Esse aluno de merda do cacete é um velho, sabe? E dá pra ver... Cara, a maioria das pessoas é medíocre e não sabe o que tá falando. Aí o professor fala um monte de termo tático, termo técnico, que pra mim é normal, porque eu sou estudo e tal. E aí chega esses velhos da bola, que não sabe de porra nenhuma. E aí começa a falar, não, professor, mas porque... E, tipo assim, uns negócios nada a ver, cara, nada a ver. Aí o cara fala, não, porque você tem que formar um departamento de análise de desempenho, e aí você tem que montar padrões de análise, padrões de desenvolvimento, caderno metodológico. Aí o cara fala, mas tem que pensar que o menino pode ser bom de bola ou não. Sabe? Um negócio tão simples assim. E aí, cara, esse maluco é assim, tá ligado? E aí o professor fala, qualquer coisa que o professor fala, ele levanta a mãozinha lá no Zoom, ele levanta aquela porra daquela mãozinha lá no Zoom, e aí repete. Aí o professor fala, o interessante é vocês... utilizarem o sistema tal para analisar uma partida, e se vocês não tiverem, vocês podem usar papel e caneta, porque é a opção que vocês têm. Aí o cara levanta aquela mãozinha de merda dele, de merda. Sabe no Zoom que tem, você pode levantar a mão, aparece um emoji de uma mão levantada? Aquela, cara, já me irrita já essa porrinha dessa mão levantada aí. Aí o filho da puta levanta a mão, aí fala, professor, então, eu acho que... Então, eu também concordo com você, mas eu também acho que a gente pode usar o papel e caneta, né? Quando não tem opção dos sistemas, né? Aí o professor fala, sim, exatamente. E dá pra ver na cara dele que o professor tá estressado também com essa porra desse viado de merda. Ele nem é viado, tá? Tá, enfim. Daí... O que mais que eu ia falar, cara? Eu nem sei mais, cara. Eu só queria jogar algumas raivas pra fora. E igual eu falei, eu nem sinto raiva de verdade. Daqui a 5 segundos eu vou esquecer disso. Só que o ser humano é insuportável, brother. É insuportável. E infelizmente, eu nasci programado a ter que viver em sociedade. Porque, cara, se a gente não vive em sociedade, a gente começa a entrar em parafuso, entrar em piripaque, né? Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa pra eu falar aqui. Obviamente não tem e-mail, né? Ninguém manda e-mail pra mim, ninguém se importa com isso aqui. Tá. Ó, uma coisa que eu... Agora, cara, eu tô falando uma coisa nada a ver, eu vou mudar de assunto completamente. Só um instante, vou ter que pausar essa desgraça aqui, peraí. Tá, voltei. Olha só. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte. Qual que é a relação de vocês com as pessoas ao redor de vocês? Tá? Vou contar a história de vida do otário aqui. Cara, eu criei numa família com muita atenção, né? Tipo, minha mãe sempre foi muito carinhosa, fisicamente e emocionalmente também. Então ela sempre esteve muito próxima de mim. Perguntava como é que eu tava, esse tipo de coisa, sabe? Tem família, tem gente que não é assim, que é muito mais frio e tal. Até meu pai também. Meu pai é mais frio, mas ainda assim ele era mais próximo. Então eu sempre fui muito, por conta disso, eu sempre fui muito carinhoso, sempre me acostumei com isso. E aí na época da escola, eu não era o mais otário da turma, mas eu era esquisitinho assim, sabe? Então na infância eu sofria bullying e tal. Cara, olha só, e eu não falo sofrer bullying de uma maneira ruim, eu acho bom, tá? Eu só sou uma pessoa normal hoje e não sou um completo otário porque eu sofri bullying. Tá cheio de otário aí, esquisito, com 20 anos na cara, porque faltou sofrer bullying. Não é bullying. É porque, olha só, minha teoria é a seguinte. A sociedade, ela se adapta, tá? E se você não segue os padrões de desenvolvimento, é igual seleção natural, velho.
Se você tá fora dos padrões, a sociedade vai te colocar de escanteio e te rechaçar pra tu voltar pros padrões, tá? E os padrões é capacidade de se comunicar socialmente, capacidade de se comportar de uma maneira adequada. Se você fala uma merda, as pessoas vão te zoar porque você deve ser zoado, pra você aprender a falar de uma maneira correta. Tá entendendo? Obviamente que eu não sou a favor do bullying, que o cara vai ser espancado. Obviamente. Mas enfim, essa questão da ter a zoeira, ainda mais entre homens, isso tem muito. Ter a zoeira, ter essa questão, é o que vai fazer o cara aprender que ele não pode falar uma merda por nada, né? Que ele não pode, sei lá, se comportar de uma maneira muito esquisita. E aí chega hoje em dia, você vê na internet aí, você vê no mundo real, várias pessoas se comportando de uma maneira inadequada, socialmente falando. Sem noção de comunicação, sem noção de relação interpessoal entre as pessoas, porque não teve alguém na infância dela ou na adolescência que falou: brother, tu não pode falar isso, irmão, tu é um esquisito. Tá entendendo? Então, assim, eu passei por algumas na infância, principalmente, e na pré-adolescência, por momentos assim, porque eu era mais esquisito, porque eu tinha, sei lá, porque socialmente eu me demorei mais pra desenvolver. Tanto que, porra, ali aos 12, 13 anos, quando o pessoal tava começando a beijar na boca, perder o BV, eu tava muito longe disso. Eu fui, cara, olha só, eu fui beijar a primeira vez na boca com 15 anos, não, 14 ou 15 anos. Tipo, todo mundo já tava, praticamente, tinha perdido o BV já. Só sobrou os esquisitos, que um deles era eu. E eu fui perder a virgindade com 18, tá? E uma das coisas que me ajudou foi ter me mudado, né? Porque eu não sou da cidade que eu moro hoje, eu morava em Minas Gerais antes. E ter me mudado foi um ambiente diferente onde eu pude aprender mais sobre essas regras e normas sociais. Mas enfim, isso fez com que eu, por nunca ter sido alguém socialmente desenvolvido, sempre fui carente de atenção das pessoas, certo? Então eu sempre busquei validação nos outros, sempre busquei... E cara, até, porra, eu fiz muitas merdas, até na minha vida adulta já, depois dos 18, no sentido de... Por exemplo, eu era uma pessoa que contava muitas coisas pros outros, sem perceber, sabe? Eu contava muitos detalhes íntimos da minha vida pra qualquer pessoa que fosse minimamente próxima. Eu não tinha esse feeling, essa noção de, cara, eu não vou contar uma coisa tão próxima pra uma pessoa que é, sei lá, meu amigo de trabalho. Não é meu melhor amigo, meu amigo de trabalho, entendeu? Ou, sei lá, um cara da faculdade aleatório. Por que eu fazia isso de uma maneira subconsciente, automática no caso? É porque eu buscava sempre essa validação que eu não tive, entendeu? E aí, com o tempo, você vai aprendendo, você vai tomando no cu e tal. Só que, cara, até hoje eu ainda tenho problemas com isso. Eu venho passando por esse processo todo, ultimamente, de sair de uma vida de faculdade, de rolê, curtição, pra uma vida um pouco mais adulta. E essa questão social vem me incomodando, porque eu sempre estive acostumado a ter muitos grupos. Durante o intercâmbio tinha muita gente o tempo inteiro, pessoas diferentes, e eu me sinto bem estando com pessoas, eu me sinto bem com pessoas que eu gosto, no caso, né? Ou me sinto bem conhecendo pessoas diferentes, eu gosto disso. E quando eu não tenho isso, às vezes eu me sinto incompleto, sozinho, eu tenho dificuldade de me divertir. Eu tenho muita necessidade de fazer as coisas com outras pessoas junto, tenho muita dificuldade de... Ao mesmo tempo, por exemplo, eu gosto de viajar sozinho, mas normalmente quando eu viajo sozinho, é por algum motivo específico que eu tive que ir fazer algo naquele tal lugar, e aí eu fui sozinho. E foi do caralho. Mas eu tenho dificuldade de ter coragem de falar, cara, hoje eu vou, sei lá, cara, hoje eu vou no cinema sozinho. Hoje eu vou pegar e vou viajar pra uma cidade do lado aqui sozinho, e vou conhecer a cidade sozinho. Entendeu? E até coisa simples, vou jogar uma bola, vou sair pra correr. Eu sempre tento trazer pessoas pro meu lado. E na vida adulta a gente tem muito menos tempo, porque cada um vai fazer suas coisas, cada um vai trabalhar e tal, a gente vai se ver no final de semana, olha lá. E durante a faculdade, durante a escola, você tem tempo durante a semana pra ver as pessoas, você tem tempo, você vê a pessoa durante o dia a dia, né? E agora que todo mundo trabalha, agora que todo mundo tem suas coisas, fica mais difícil de ver. E a minha rotina também, cara, que eu trabalho praticamente 7 dias na semana, é mais difícil ainda, porque muitas vezes eu vou ter que deixar de sair com meus amigos porque eu vou acordar no outro dia às 5 da manhã, entendeu? Às vezes eu me esforço bastante, assim, no sentido, cara, eu vou lá,
vou chegar às 9, 10 e sair 1, 2 horas depois, mas só pra ver e dar umas risadas. E, enfim. Mas eu nem quero nem me estender nesse assunto, mas eu tava pensando sobre isso. Eu acho que eu preciso aprender a viver sozinho, a aprender a me divertir sozinho. Eu não faço ideia como é que eu faço isso, mas eu tenho que saber me sentir, não é me sentir completo, mas me sentir tranquilo, me sentir suave em não ter pessoas perto o tempo todo. Eu sei que a vida adulta demanda muitas vezes você ir atrás de relações, você buscar novos ambientes, porque se você só ficar sem fazer nada, vai ser trabalho, academia e casa o tempo todo, né? Mas, sei lá, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como é que eu posso aprender a me divertir sozinho. Mas eu acho que eu vou ter que descobrir. Porque senão eu vou ficar sempre sofrendo, sempre me incomodando com essa questão de estar dependendo. Eu tenho uma dependência emocional das pessoas ao meu redor, entendeu? Pra eu estar bem, tem que ter pessoas ao meu redor, eu tenho que estar com as pessoas pra me estar bem. Isso é uma dependência emocional fodida, né? Tá, olha, o podcast vai ficar curto também, eu não tô nem aí. Não tem mais nada pra falar. Eu vou descansar também. E tem mais coisa pra fazer ainda aqui em casa. Valeu, lixos. Foi mal atraso aí durante a semana. Era pra eu ter gravado segunda-feira, só que por conta do curso aí que eu tô fazendo, por conta de outras paradas que eu tive que fazer, acabou que eu tive que eu não consegui fazer isso aqui. Aí eu tô fazendo só agora quarta-feira. Mas espero que semana que vem eu consiga fazer na segunda-feira normalmente. Ok? Um abraço, Deus abençoe vocês, tudo de bom. Até semana que vem.